Bom dia! Continuamos aqui a nossa leitura. Tô até com saudade de vocês, fiquei 2 dias sem gravar aqui, mas estamos com programação antecipada, então não tem problema. Estamos entrando aqui, página 81. Já prepara aí. Calma aí, deixa eu pegar meu cafezinho. Você sabe que aqui o vídeo tem a função de pause no seu celular e depois você volta a gravar sem ter que editar e juntar vídeo? Foi isso que eu fiz agora. Então fica a dica aí para você que não sabe, cafezinho quentinho. Hoje estamos atrasados. Hoje é 10 da manhã já. Normalmente eu faço esses vídeos cedinho para vocês, mas estamos atrasados, estamos no café da manhã ainda, tomando um cafezinho. Resistência e cura. Vamos lá. Você já foi a Santa Fé? Há ali uma subcultura da cura. A ideia é que existe algo terapêutico na atmosfera, um lugar seguro para ir e se recompor. Há muitos lugares, por exemplo, Santa Bárbara, Ojai, Califórnia, habitados geralmente por pessoas de classe média alta, mas com tempo e com dinheiro do que conseguem gastar, onde a cultura da cura também predomina. O conceito em todos esses ambientes parece ser que é necessário a pessoa completar a cura antes de começar a trabalhar. Esse tipo de raciocínio, se é que você me entende, é uma forma de resistência. Afinal, o que estamos tentando curar? O atleta sabe que jamais acordará sem sentir dor e tem que senti-la. Eu gravei essas duas frases, né? O que estamos tentando curar? O atleta sabe que jamais acordará sem dor e tem que senti-la. O empreendedor sabe o quê? O artista sabe o quê? Né? Pensa o que é intrínseco da sua área, porque as dores que um monte de gente comenta possivelmente serão as suas dores quando você começar a fazer. A gente não foge de todo o espectro, é muito raro quando isso acontece. Lembre-se, a parte de nós que imaginamos precisar ser curada não é aquela com a qual criamos. Esta está muito mais no fundo e é muito mais forte. A parte com a qual criamos é imune ao que nossos pais fazem, ao que a sociedade faz. É limpa, incorrupta, à prova de som, de água, de bala. Na realidade, quanto mais problemas tivermos, mais rica e melhor será essa parte. A parte que precisa de cura é nossa vida pessoal. Ela nada tem a ver com trabalho. Além disso, haverá um método mais eficaz de cura, que é encontrar nosso centro de autossoberania. Não é nisso que se resume a cura? Há 2 décadas em Nova York, eu ganhava $20 por noite dirigindo táxi e fugindo em tempo integral do meu trabalho. Certa noite, sozinho em meu apartamento alugado por $110 ao mês, concluí que me desviara por caminhos falsos, a tal ponto que já não conseguia racionalizar mais a situação. Peguei minha velha máquina de escrever, achando aquela experiência mais inútil, mais sem sentido e, por que não dizer, mais penosa que podia imaginar. Por 2 horas fiquei ali, sentado, me torturando, escrevendo coisas que ia jogando no lixo, mas aguentei mais. Empurrei a máquina para longe e fui até a cozinha. Na pia, louça de 10 dias. Por algum motivo, senti-me com disposição suficiente para lavá-la. A água morna era agradável. O sabão, a esponja fazia o seu trabalho. Uma pia de pratos limpos começou a crescer ao redor. Para meu espanto, notei que estava assobiando. Senti que havia dobrado na esquina. Ótimo, dali para frente iria tudo bem. Você entendeu? Eu não tinha escrito nada que prestasse. Levaria anos até que escrevesse alguma coisa boa, se é que algum dia isso fosse acontecer, mas pouco importava. O importante era que, após anos fugindo, eu havia me sentado e trabalhado. Não me interprete mal. Não tenho nada contra a cura verdadeira. Todos precisamos dela. Mas isso nada tem a ver com o nosso trabalho. Pode ser um exercício colossal de resistência. A resistência gosta de curar. Ela sabe que quanto mais energia psíquica gastarmos remoendo as velhas e entediantes injustiças de nossa própria vida,
menos entusiasmos teremos para fazer o trabalho. Muito interessante isso aqui, né? Porque às vezes ele colocou logo aqui no início, né? A dificuldade não é de escrever. Escrever é bom, fluido. A dificuldade é sentar para escrever. Então aqui ele está falando, ele sentou, ele empurrou um pouco mais, ele foi um pouco além, ele não escreveu nada que prestasse, mas ele escreveu. E ele saiu melhor. E ele fala aqui, né, já sabendo, e vai levar anos, né, até que eu escrevesse alguma coisa boa. Quer dizer, ele estava ali, possivelmente até sabendo disso naquela hora. Eu não estou escrevendo bem. Não estou escrevendo legal, mas estou escrevendo. É isso que importa. Eu atualmente estou com um bloqueio criativo, não estou conseguindo pintar, já tem alguns bons meses, né? Até desmontei minha área de pintura, tirei as tintas e tenho que voltar aí, que eu penso assim, cara, só de eu voltar a tinta, montar novamente a estrutura da mesa da área de pintura, de repente eu vou conseguir, né, pintar isso que eu tenho pensado, né, ultimamente. O que você tem pensado com essas reflexões? O que você tem, na verdade? A pergunta é, tentado mudar. Porque pensar é uma coisa que todo mundo faz, uma coisa fácil demais. E não é tão importante assim, né? O importante é o que a gente vai fazer. O que você está fazendo com aquilo que a gente está analisando do livro, né? Quais ações você já tomou? Eu estou aqui na minha disciplina de ler para vocês praticamente todos os dias. Eu paro assim, fazer esse final de semana, falei agora 2 dias, parei, não estou gravando tal, estou com algumas gravações para frente, mas o que você está fazendo? O que mudou na sua rotina? Nem que seja pequenininho, um detalhezinho pequenininho. O que foi? Fala, porque é a ação que importa. Pensamento aí tem a rodo, ideia de projeto tem a rodo, ideia de empresa tem a rodo, ideia de escrever livro tem a rodo. As pessoas que vão aos museus e falam, pô, meu filho pintaria esse quadro, eu pintaria esse quadro. Tem a rodo, mas foi um que pintou e fez. Foi um que lutou não só por fazer o trabalho, fazer um projeto, lutar por patrocínio, apoio, colocar a coisa na rua. Foi apenas o que você está vendo ali na exposição. E você? Está passando por exposições de várias pessoas e está falando, eu poderia ter feito, e não está fazendo nada. Aí você vai viver de poderia, né? Você vai viver de poderia e você vai passar 40, 50, 60 anos, 80 anos da sua vida falando, eu poderia ter feito. Eu passei por vários salões de exposições em que artistas fizeram acontecer e eu passei como visitante. Olhei o trabalho dos outros. E, na verdade, o meu eu guardei na gaveta. Vê se você está fazendo isso. Resistência e apoio. Você já participou de workshops? Essas bobagens são verdadeiras faculdades que formam doutores em resistência. Haverá melhor maneira de evitar o trabalho que ir a um workshop? Mas odeio ainda mais a palavra apoio. Procurar o apoio de amigos e familiares é como tê-los em volta de um leito de morte. Eita! Grava essa frase. Pode ser muito bom, todavia, quando o navio zarpa, tudo que eles podem fazer é ficar no cais, acenando um adeuzinho. Qualquer apoio que recebemos de pessoas de carne e osso funciona como o dinheiro do jogo da Monopoly. Não é moeda legal no reino onde temos que realizar nossos trabalhos. De fato, quanto mais energias despendemos recorrendo ao apoio de colegas e parentes, mais fracos nos tornamos e temos menos capazes de conduzir nossos negócios. Minha amiga Carol teve um sonho. Numa época em que sua vida estava ficando fora de controle, ela se viu em um ônibus e o motorista era Bruce Springsteen. De repente, ela se levantou, entregou a chave, ele se levantou, entregou as chaves para Carol e deu fora. Carol entrou em pânico. Como iria dirigir aquele ônibus imenso que mais parecia um mastodonte? E outros passageiros apenas olhavam. Obviamente, nenhum deles queria assumir essa tarefa. Carol pegou o volante e, para surpresa, descobriu que podia dirigir ônibus. Mais tarde, analisando o sonho, ela concluiu que Bruce Springsteen era o patrão. O
patrão da sua psique. O ônibus era o veículo da sua vida. E o patrão estava dizendo a Carol que já era tempo dela assumir o volante. Mais do que isso, o sonho, colocando-a no banco do motorista, fazendo-a sentir que podia controlar o veículo na estrada, simulando uma corrida, procurava convencê-la de que ela era realmente capaz de controlar sua vida. Um sonho desses proporciona uma ajuda de verdade. É um cheque que você pode descontar quando se senta sozinho para fazer o trabalho. PS, quando o seu eu profundo criar um sonho assim, não fale sobre ele. Não dilua seu poder. O sonho é para você. Deve ficar entre você e a sua musa. Fique calado e use-o, mas há uma exceção. Você pode compartilhá-lo com um amigo se isso o ajudar ou encorajar nos próprios empreendimentos. É interessante, né, isso aqui, porque todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo. E todo mundo às vezes fala, tem que ser assim porque tá escrito, que é meu, tá guardado, né? Isso tira você do banco do motorista. São frases que falam, cara, fica aí no passageiro assistindo, observa a janela aí da sua vida e deixa passar. E esse ônibus ele vai numa velocidade alta, vai em autoestrada, né? Nada de trânsito, não. Ele vai fluindo. E se você ficar lá atrás vendo a paisagem, você não está no controle. A maior janela do ônibus é a janela do motorista. É por onde ele vê. E o que ele vê é, na verdade, muito mais legal do que as janelas laterais. Isso eu pensei agora, na verdade, não tinha pensado antes, mas a melhor janela é a janela do motorista. Acho que a gente tem que estar lá. A gente tem que estar de frente com os nossos problemas, da nossa rota, do nosso foco, do nosso horizonte. E, cara, a gente tem que estar guiando, né? Tendo o pé no controle da velocidade, nossa mão no controle da direção e nosso olhar no nosso destino. Mas curtindo, né? Curtindo esse caminho. Coloca uma musiquinha e curta esse caminho. Eu acho que isso foi muito legal aqui o que a gente falou. O apoio. Procurar apoio de amigos e familiares é como tê-los em volta no leito de morte. Eu não sei se eu concordo 100%, porque eu acho que a gente pode procurar um apoio, mas não se apoiar. Entende a diferença? A gente procura um apoio. O que é um apoio? É onde você se escora. Pensa fisicamente, né? Uma bengala é um apoio que ela se escora. E você pode pegar uma bengala que pode te ajudar a subir uma escada, porque ali você está precisando, ou você acabou um grande projeto, uma maratona, uma coisa assim, você precisa de uma bengala para te ajudar naquela ajuda, para te sustentar e te apoiar, ser o seu suporte ali. Mas você vai falar para a bengala, poxa, legal, obrigada, me apoiou nesse momento, um momento curto, e está aqui de volta, agora eu vou sozinho. Só que tem gente que pega essa bengala e usa essa bengala, aí usa uma segunda bengala, aí usa uma terceira bengala, aí usa uma quarta bengala, aí vai apoiado na situação como um todo. O negócio é você receber um apoio, usar um apoio, falar muito obrigado, daqui eu vou sozinha. O negócio é você se apoiar totalmente, de que você pense que a sua próxima ação você vai estar completamente ancorado e protegido por esse apoio de uma pessoa, de uma instituição ou etc. E contar com isso como se fosse o seu guia, né? Esse apoio sentando no seu banco de direção, né? Sendo ali o seu airbag, sendo ali, né, o seu motorista. Não é isso, né? Eu acho que você tem que ter uma rede de apoio, sim, e eu acho que isso tem que ser uma rede, né? Não tem que ser uma âncora. E você tem que saber utilizar com parcimônia em momentos pontuais da sua vida e não ancorar essa rede de apoio para você. Eu acho que é isso que ele quer dizer aqui.
né? E é diferente. Não sei se há palavras diferentes para isso, de repente até tem, né? Mas você pedir um apoio e uma ajuda e você se sentir e ser apoiado de uma maneira total. É diferente. Peça apoio, utilize apoio e dê tchau para ele. Não acho que você está ancorado nesse apoio o tempo todo. Resistência e racionalização. A racionalização é o braço direito da resistência. Sua função consiste em evitar que sintamos vergonha ao concluir que somos covardes por não fazer nosso trabalho. Michael deve ser Michael Jackson? Não sei, Michael. Não despreze a racionalização. Onde iríamos parar sem ela? Não conheço ninguém que passe o dia inteiro sem 2 ou 3 boas racionalizações. Elas são mais importantes que o sexo. Sam. Ora, não há nada mais importante que o sexo. Michael. Verdade? Você já passou uma semana sem racionalização? Não é Michael Jackson não, gente. Jeff Goldblum e Tom Berenger em O Reencontro de Lawrence Kasdan. Eu não sei qual a referência é isso, você devia ter colocado aqui, né? Se é um livro, se é uma peça, de repente o pessoal dos Estados Unidos sabe essa referência. Eu nunca ouvi falar de nenhum desses autores ou artistas, né? Ou escritores. Mas Lawrence Kasdan, Jeff Goldblum e Tom Berenger. Então, assim, né? Não sei. Mas a racionalização tem o próprio ajudante. É a parte da nossa psique que realmente acredita no que nos diz. Uma coisa é mentir para nós mesmos. Outra é acreditar nessa mentira. Grava essa frase aqui, tá fantástica. Eu tô falando para vocês, né, marcar igual eu fiz aqui, e é interessante porque quando a gente volta a ler, e eu tô lendo esse livro, já li algumas vezes, né, a gente começa a ver o que assim, assinalou. E o seu eu do futuro, ele vai ver as suas marcações, vai pular de repente todo mais, né? E vai ver as suas marcações. Então facilite a vida do seu eu do futuro, que vai rever essas anotações, fazendo anotações inteligentes. Uma coisa é mentir para nós mesmos, e fazemos isso muito e sempre. A outra é acreditar nas mentiras. Lembro de uma amiga conhecida minha que já mora fora do país há muito tempo e ela muito workaholic. Casou muito cedo e teve um sucesso profissional muito cedo, 20 e poucos anos já era gerente. Então, mas aí se divorciou. Uma família muito ligada à religião, né, e tudo. E ela sempre altas horas de trabalho, hora extra, gerente, trabalhando pra caramba, né? Começando um outro relacionamento naquela época, muito tempo atrás. E eu fui visitá-la em São Paulo, fiquei na casa dela, e era tipo assim, sexta-noite, eu cheguei de viagem, e, sei, 10 horas da noite, 9 horas da noite, tá lá ela no computador, na cama, trabalhando. Sábado ia trabalhar, não sei o que, ia trabalhar. Era tipo nível hard de workaholic mesmo. E eu preocupada com ela em algum outro momento, né, que eu observei ali, quando você está próxima, você consegue observar certas coisas que à distância você não consegue, mas eu falei, cara, é só trabalho. O tempo livre é trabalho. O que fala é trabalho. O que, né, é trabalho. Entendeu, né? Você entendeu. E eu falei com ela, cara, você tem que fazer um exercício, sair mais, ver os amigos, tentar conciliar isso um pouco, porque o tempo passa, e ela é muito jovem, o tempo passa e você tem que conciliar, né, e tal. E eu preocupada lá, tentando fazer, não, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, nem que seja ler, né, tá cansada, tá na cama, já lê, ou ouve podcast, eu tentando dar várias ideias e tal. E ela virou e falou assim, Marcela, mas você sabe que é uma coisa que eu busco, né? Ela querendo me dizer que é uma coisa que ela buscava se preencher dessa forma, porque era uma forma que ela se sentia preenchida, né? E tudo mais. Não era uma forma que a empresa solicitava, né? Porque, não sei se no meu discurso para ela, no meu falar para ela, eu quis falar assim, cara, a empresa está solicitando, eu também na época tinha 65 horas extras por mês, virava plantão, aquela coisa toda, mas
é, é, e eu falei, não, mas a gente tem que saber dosar e não sei o que e tal, e argumentar e conciliar. E ela falou assim, Marcela, você sabe que sou eu, né, o problema. Eu acho que eu estava argumentando por ajudar, tentar ajudar tanto ela, que ela parou e falou assim, Marcela, o problema você sabe que sou eu, né? Não é a empresa. Sou eu que busco isso, sou eu que quero me preencher disso. E eu, claro que eu sabia, né? Eu achei que tivesse uma parte da empresa também, mas claro que eu sabia que era ela. E eu falei assim, que bom que ela tem essa clarevidência, que ela sabe que é ela. Mas mesmo sabendo que é ela que se preenche toda de trabalho, porque não se preenche de outra coisa na vida, ou não se satisfaz com outra coisa na vida, então é a linguagem que ela conseguiu se dar ou se ver com valor. E eu falei, cara, que legal que a pessoa sabe que o problema é ela, porque a primeira questão da pessoa é se autoanalisar. Mas travou aí, parou. Ela entendeu que é ela entendeu que o trabalho é ela, até porque ela deve entregar muito mais do que a empresa pede. A empresa deve até falar com ela, pô, vai embora, tá na hora, fica aqui não sei o quê. E ela deve, não, tô aqui, tô fazendo, tô entregando, tô não sei o quê, vou ficar final de semana, né? Até os funcionários, as pessoas debaixo dela, as pessoas acima dela, tipo, cara, descansa, vai, né? Vai descansar, tipo, se desliga nas férias. E ela não deve fazer isso. Então, é interessante quando fala que uma coisa é mentir para nós mesmos, né? E outra coisa é acreditar, né? Então, ela estava num discurso para ela em que ela é necessária, que ela é empresa isso, aquilo, né? E falava isso para os outros. Mas ela mesma não acreditava nisso. E isso era um ponto bom, mas ainda assim ficava ali parava ali nessa argumentação, entendeu? Então, assim, ela sabia a verdade e a gente sabe a verdade, mas a gente mente para nós mesmos porque precisamos racionalizar, esse foi o ponto desse capítulo, as nossas desculpas, os nossos resultados. E quanto mais a gente justifica, né? Ontem eu estava vendo aquele seriado You, que o cara mata, e tem uma personagem que fala, ele matou, aí ele falou, porque ele quer ficar com um filho, e a personagem falou assim, é claro, as suas justificativas sempre são fortes e poderosas, mas não justifica matar alguém por isso, né? Mas você sempre vai usar justificativas lindas, fortes e poderosas a seu favor. E eu acho que é isso que a gente faz. Muitas vezes a gente sabe, mas a gente tenta criar uma rede de argumentações pseudológicas para que a gente mesmo caia nessa rede. O negócio é não mentir para você. Te vejo amanhã. Sem desculpa, tá? Sem mentira para você, hein? Você vai estar lá? Até amanhã.